Bom dia a todos! Hoje é 5 de dezembro de 2018. Como é que tá o som, pessoal? Aí do pautal, que tá bom? Tá ok? Então tá. Então vamos começar o nosso estudo do livro Dramas da Obsessão. Hoje é o segundo estudo, tá? Dando seguimento da semana passada, que é uma vez por semana. Hoje é o segundo estudo e nós iniciaremos o livro, que é a primeira parte, né, dividido em algumas partes. A primeira parte, lembrando que a médium que psicografou o livro é Dona Ivone do Amaral Pereira, mas o espírito é Dr. Bezerra de Menezes. Leonel e os Judeus. Primeira parte. Nos serviços do Consolador. Como característica de Dr. Bezerra de Menezes e de Dona Ivone, né? É de Dr. Bezerra mesmo, porque é ele que aconselha ela a agir desse jeito. Vocês viram no Devassando Invisível, vocês viram no Recordações da Mediunidade. Toda vez que começava um capítulo, Dr. Bezerra de Menezes fazia uma citação doutrinária, uma colocação de um trecho doutrinário para desenvolver todo o pensamento do capítulo. E ele coloca uma citação do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, e o item é o 6. Logicamente que, curiosamente, a gente que vai estudar e fazer pesquisa, vamos lá, né, fuçar e estudar esse item. E é o capítulo Bem-aventurados os que são misericordiosos. Ele colocou um trechinho aqui, mas para começar o nosso estudo, eu vou ler para vocês o item e nós vamos analisar esse item para que possamos entrar no conceito da vida dessa cura desse problema de obsessão, que é com os judeus. E Dr. Bezerra era um grande conhecedor do Evangelho. Existem muitas razões biográficas para isso, né? Mas vamos lá ao nosso item do Evangelho. O item se intitula, olha que situação, reconciliação com os adversários. Eu fiz uma leitura muito ampla disso, né? Com todos nós que nos encontramos estudando o livro, eu que conduzo o estudo, vocês que estão comigo, uma ligação de algum modo, segundo os próprios conselhos de Ivone do Amaral Pereira no Recordações da Mediunidade. Então tá lá, reconciliação com os adversários, uma citação do livro de Mateus, como fazia Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, e o item 6. Vamos lá. Na prática do perdão, assim como na do bem em geral, há mais do que um efeito moral, há também um efeito material. Sempre lembrando a tia Edna, que falava da importância do Evangelho, né, que contém todos os princípios doutrinários em um. Bom dia, Dudu, bem-vindo. E na prática do perdão, como em qualquer outra coisa, né? Não é só um efeito moral, ou seja, tá bom, eu vou me sentir bem, moralmente estou aliviado, mas há também um efeito material, ou seja, uma ressonância nas nossas atividades de vida, da vida objetiva, como chama Allan Kardec, como chamam os espíritos, a vida de todo dia, né? Uma vida objetiva, essa vida de encarnado, quando a gente pega o corpo de manhã e interage até o momento que nós vamos dormir novamente. Isso se chama vida objetiva, tá? Então, há também o efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem, muitas vezes, com seu ódio no além-túmulo, aqueles contra os quais guardam rancor. Então, sabemos, não é, que a morte
não mata ninguém. A morte libera o indivíduo do veículo de comunicação com a matéria, que é o corpo físico, mas ninguém morre. Então, se alguém morre com rancores, com ódios, com ressentimentos, obviamente é uma pessoa que está levando um peso consigo e muitas vezes tem a ocasião de cobrar o pagamento da dívida. É por isso que o provérbio que diz morto o animal, morto o veneno é falso quando aplicado ao homem. O espírito mau espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso ao seu corpo e assim menos livre, para mais facilmente o atormentar, ferir nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Então, o espírito mau espera que o outro esteja preso ao corpo. Quando nós encarnamos, nós somos sim mais limitados e os espíritos têm mais acesso a nós. Sim, por quê? Porque não só percebemos os espíritos mediunicamente falando, né? Quando eles vêm se comunicar conosco ou quando temos percepções, mas mais do que nunca por um método chamado, tratado esse argumento, né? Que é a influência oculta. A influência oculta é muito falada, estudada no próprio livro dos Espíritos, tá? Influência oculta. Então, atuando no nosso psiquismo, ele tem mais como, eu ia dizer giostrare, que isso é italiano, tem como utilizar-nos como marionete a seu belo prazer. Obviamente, com acesso a nós por ligações de um passado. Ninguém tem acesso a mim se não tem um vínculo comigo de alguma coisa, que é a sintonia, né? Para nos atingir. Aí vem aqui é sempre evangelho, né? Olha que significado. Vamos lá. Então, assim, para nos atormentar, ferir nos nossos interesses, ou seja, nos interesses das nossas vidas e nas nossas mais caras afeições. Devemos ver nesse fato a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo dos que apresentam certa gravidade, como a subjugação e a possessão. O obsediado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança anterior, o qual provavelmente deram motivo pelo seu proceder, né? Olha aí aquela coisa da gente dizer assim, tá, mas eu sou vítima do espírito. Normalmente é por uma vingança anterior. Ele diz assim, ó, quase sempre. Por que quase sempre? Porque em uma boa parte essas obsessões mais graves, né, mais caracterizadas, é uma vingança, é uma cobrança. Pode ocorrer também vinganças ou raivas ou perseguições geradas nessa mesma encarnação agora. Um comportamento, uma antipatia, uma coisa que nós fizemos errada ou por sintonia também. Então, mas em proporções mais largas, é interessante a gente entender esse conceito. Porque assim, quando a gente fica intitulando fulano é obsediado, a gente tem que entender que existem as obsessões por vingança anterior, né? Quase sempre. E aquelas que podem se instalarem por um comportamento repetitivo nosso, que de qualquer jeito, né, Elcio, sai dos parâmetros digamos assim, das leis de Deus, né? Lembram as leis de Deus, livro dos Espíritos? Muito bem, Isa. Tô vendo, a gente já tinha falado com você antes, você não tinha ouvido, então. O Elcio disse ali pra gente, é como se estivéssemos interligados numa teia de aranha. É bem por aí, né? Em fios de conexões. Sim. Então, devemos ver o fato da maioria dos casos de obsessões que é uma vingança, né? O obsediado,
e o possesso são, pois, quase sempre vítima de uma vingança anterior, a qual provavelmente deram motivo pelo seu proceder. Olha só, deram motivo pelo seu proceder. Ora, se nós fizermos o raciocínio de que quando nós caminhamos dentro das leis de Deus, no máximo nosso possível, né? Nós vamos ter um proceder sempre melhor. Quando nós temos procederes melhores, nós, consequentemente, temos muito menos probabilidade de sermos obsediados. Não é verdade? Vamos lá. Deus o permite, porque quantas vezes aquela pergunta que não quer calar, por que é que Deus deixa isso acontecer? Por que é que Deus deixa essas obsessões tão cruéis? Porque existem histórias dolorosas. Por que possessões tão humilhantes? Por que fascinações que ridicularizam o indivíduo? Por que é que Deus permite isso, né? Aí vem, Deus o permite para os punir do mal que eles mesmos fizeram. Ok, então vamos lá. Deus permite para punir de um mal que foi feito, né? Ou se tal não ocorreu, olha, se tal não ocorreu. Eu acho muito interessante isso, viu, Elcio? Por sinal, eu até assinalei aqui no meu evangelho. Deus o permite para punir do mal que eles mesmos fizeram, vírgula. Ou, vírgula, se tal não ocorreu. Ou seja, pode acontecer que não seja pelo mal que você fez. Ou seja, vamos pegar o Elcio. O Elcio está sofrendo obsessão, mas não é exatamente pelo mal que ele fez. Então pelo que é, então, né? Oi, Priscila, bem-vinda, bem tornada, né? Você caiu, voltou? Segura aí. Também, né? Ou se tal não ocorreu. Aí vem a razão, né? Não, por que que tá sendo obsediado? Tá bom, eu não fiz o mal, eu estou sendo obsediado, por quê? Aí ele faz, fizeram, ou, vírgula, se tal não ocorreu, aí vem, vírgula, por terem faltado com a indulgência e a caridade, não perdoando. Olha que coisa incrível. Ou seja, aquele perdão que a gente não deu, aquela mágoa que a gente sente no fundo do coração, seja por questões, reparem bem, viu? Seja por questões pessoais, seja por questões sociais, aquela antipatia abre portas para uma obsessão. Olha que coisa incrível, ou seja, você não está livre somente de uma obsessão pelo mal que você não fez, mas por um perdão que você não deu. Deixa pra lá, não quero nem pensar nisso, é assim? Depois eu vejo isso. Na próxima vida eu perdoo. Na verdade eu até perdoei, mas, né, deixar pra lá, não quero nem saber. Olha que coisa incrível. Então, nem sempre é pelo mal que foi feito, mas por um perdão que não foi dado. Porque não perdoar, por incrível que pareça, é uma falta de caridade. Por quê? Porque quando a gente falta de indulgência com as dificuldades do outro, né? Porque a indulgência é um exercício, não é verdade? Quando nós faltamos de indulgência com a dificuldade do outro, nós não estamos compreendendo que o outro, tanto quanto nós, filhos de Deus, tem suas falhas, e tanto quanto nós merecem compreensão e serem relevados. Ora, abre o parênteses, não quer dizer sermos permissivos, hein, gente? Ser indulgente e perdoar não quer dizer ser permissivo, né? O Elcio disse ali para nós, aquilo que achamos o mínimo nos faz uma diferença que nem imaginamos. O trabalho tem que ser constante e minucioso, e dá um trabalho danado, né? Na verdade é um suar de camisa que um Deus nos acuda. Mas nós continuaremos no nosso próximo áudio.
Oi, pessoal, voltando na nossa segunda parte do estudo do livro Dramas da Obsessão. Então, o Elcio estava ali dizendo pra gente que é um trabalho que tem que ser constante, minucioso, mas que conseguiremos um passo de cada vez. Vamos sim, Elcio, com certeza. Tá, então vamos aqui. Importa, pois, do ponto de vista da tranquilidade futura, e aí a gente lembra do trecho de Mateus, né? Reconciliai-vos mais depressa possível com o vosso adversário enquanto estáis a caminho com ele, a de fim que ele não vos entregue ao juiz e o juiz não vos entregue ao ministro da justiça e não sejais mandado para a prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último centavo. A gente há de pensar, e aqui eu falo para nós encarnados e falo para os espíritos também, né? Que sejam todos bem-vindos. Que a gente acha que é desaforo. Peraí, quer dizer que eu vou pagar até o último centavo de uma coisa que fizeram pra mim, né? Fizeram mal para mim. Peraí, para tudo. Vamos recapitular a história. Fui eu perseguido, fui eu assassinado, fui eu. E Jesus está dizendo que eu tenho que pagar até o último centavo porque não perdoei ainda. Por incrível que pareça. Por quê? O exercício dessa indulgência e desse perdão, meus irmãos, faz com que a gente ganhe um passo a mais e se desvincule, porque mais eu odeio, mais eu tenho rancor, mais eu tenho, não é nem só rancor, gente, como é que eu poderia dizer? Mais assim, aquela... Porque você fala assim, mas eu não tenho rancor, não. Ok, não, eu não tenho... Mas eu tenho aquela, sabe aquela coisinha, aquele ranço, né? Seria assim, dona Edna, um ranço, um rancinho pelaquela questão. É uma mágoa, né? Uma coisinha assim que tá lá no fundo do meu baúzinho. Eu vou ter que pagar até o último centavo. Só que o pessoal acha desaforo. Pessoal encarnado, espíritos inclusos, né? Mas fui eu que sofri. Sim, mas a gente tem que pensar assim, que eu sofri hoje, mas eu aprontei ontem. Porque Jesus não fala com quem com ferro fere, com ferro será ferido? Não falou isso para Pedro, quando Pedro deu um de guapo, né? Puxou aquela espada e arrancou as orelhas do soldado romano, não foi? Pedro pôs essa espada, pelo amor de Deus, porque Pedro tava na razão, né? Tava defendendo Jesus. Botou a espada ali. Com quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então, se eu não me lembro as minhas encarnações, tá certo? E eu sou o perseguido de hoje, de ontem, tô perseguindo porque eu tô querendo cobrar. Eu estou ingenuamente fechado no meu egoísmo que está lá na minha caixinha, esquecendo que eu ainda, 100, 200, 300, 500, 600 anos atrás, eu estava fazendo a minha também. Eu estava aprontando a minha também. E aquele irmão ali foi a pedra do escândalo, não é verdade? Não é assim? Vocês acham que essa lógica de raciocínio não serve também para os desencarnados? Nossa! Serve para todos. Por quê? Desde que todos são espíritos, nós, em corpos materiais, vivendo uma vida objetiva. Lembra quando eu falei para vocês a vida objetiva? Né? Então, somos espíritos também. Somos espíritos a fim de buscar a melhora, consertar a nós mesmos. Agora, eu vou ler a telinha aqui. A Priscila colocou, pode ser uma mágoa que trazemos de outras encarnações? Pode, não é isso que a gente tá falando? A gente tem mágoas nas encarnações. Às vezes a gente tem mágoa, viu, gente? E nós vamos estudar fatos históricos, que é esse aqui do Leonel Judeus. A gente traz mágoa social. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu conheço uma mocinha que tinha uma mágoa enorme com a escravização dos escravos do Brasil. Por quê?
Não sabia de nada, não tinha noção disso, mas quando ia nos livros de história do Brasil, que se falava da escravidão, ela era uma ativista contra a escravidão que nem existia mais. Uma mágoa terrível, um ressentimento com os portugueses que ela levou até a idade adulta. Falava em português, nossa, que mágoa, uma mágoa do povo português. Mágoa no período histórico. Então, chorava, ficava chateada, ficava vivendo aquelas emoções que depois passava, mas vinha a flora, né? Ressentimento, enfim, que girava em torno disso. Aí um dia, estudando história, ela descobriu que as favelas do Brasil, que hoje não se chamam mais favelas, se chama comunidade, né? As favelas do Brasil se formaram porque quando libertaram os nossos irmãos escravos, os bichinhos, soltaram sem destino nenhum. Tá bom, vocês estão livres, vai. E aí os bichinhos não sabiam para onde ir, justamente, não tinham como se virar, aquela quantidade de gente, é o que tem um aglomerado. Aí aquilo mexeu mais ainda com ela, é chateada. Então isso são mágoas sociais, na verdade, mágoas históricas. Que na verdade, às vezes, com as pessoas que estavam envolvidas com ela nas questões do passado, ela já perdoou faz tempo. Mas aquela questão histórica está chocando ela ainda. Vocês vão ver questões históricas, inclusive, com o que nós vamos estudar. E muitos de vocês vão ter rebuliço. Vão ficar um pouco inquietos, vão mexer assim o bumbum na cadeira. Por quê? Porque são mágoas que esse rancinho, essa questão que ainda ficou em suspenso e que nós vamos levando de encarnação para encarnação. Fica impregnado no perispírito, Elcio. Fica, aquilo vai dar reflexo. Quer que eu lhe dê um exemplo? Uma mágoa dessa, que é inconsciente, né? Lógico. Por exemplo, sobre a escravidão, tá? Então a pessoa, não é que ela fica assim impregnada no perispírito, na verdade fica na mente do espírito, que é o espírito, né? A mente, e ele reflete do perispírito ele reflete no físico, certo? Então ela tinha uma mágoa e ficou muito, muito forte nela, aquele momento que foi presa no pelourinho. Vocês lembram aquelas argolas horrorosas que grudavam assim no braço de vocês? E que ficava todo mundo penduradinho assim pelos braços? Você lembra, Elcio? Pois então, algumas pessoas, né, gerou uma dor no pulso. Uma dor no pulso que não tem explicação. A pessoa vai no médico, vai não sei o que, tal e tal, e sente aquela dor no pulso, uma dor no pulso, não tem doença. Às vezes até gera um problema mesmo, um problema de articulação. Vai fazer um exame, tem mesmo um problema de articulação. Às vezes o médico ainda diz assim, nossa, minha senhora, parece até que a senhora usava assim, uma pulseira muito apertada. Mas, doutor, eu nunca usei pulseira assim apertada, estranho. Sei lá, parece, não é? Que a senhora usava coisa assim muito apertada no braço. Então tem reflexo, certo? Quando nós, inconsciente, quando nós encaramos face a face essas questões, o que é que acontece? A gente perdoa, se auto-perdoa e pede perdão. Eu acho que vai ser, gente, o nosso slogan desse estudo de dramas da obsessão. Perdoar-se, perdoar e pedindo perdão. Vai ser o slogan desse estudo, porque vai ser um estudo muito profundo. Porque quando nós nos guardarmos, nós nos vermos olho no olho com nós mesmos, essas problemáticas que a gente tem, essa zinhaca que a gente tem, vai começar sendo resolvido. Porque a gente vai lembrar que o braço está doendo porque a gente tem uma mágoa social daquele tempo histórico, mas um dia nós também aprisionamos os nossos irmãos em tempos remotos.
e chegou a hora de pagar o seu quinhão, né? A Priscila escreveu ali pra gente, é isso que eu estava pensando, essa mágoa que fica inconsciente. Por isso que é importante, viu, Pri, a gente olhar assim, nos olharmos, né? Nos encararmos para poder ter uma resolução. Porque a gente sempre se coloca como questão de vítima. A gente sempre se posiciona como vítima. A gente sempre se acha um injustiçado de alguma coisa. É incrível, né? Somos os somatórios das nossas encarnações, disse o Elcio ali pra gente, é verdade. Nós temos que encarar nós mesmos. Aí quando a gente se desposiciona como vítima, a gente começa a entender, nossa, isso me aconteceu. Não justifica o erro, hein? Não significa que os erros gerados não têm que ser pagos pela lei do homem, pelo amor de Deus. Mas significa que dentro de mim tem aquele filho de Deus hoje, com grande vontade de libertação, tá? Dito isso, vamos continuar a nossa leitura. Vamos lá. Então, peraí que eu me perdi. Então, importa, pois, do ponto de vista da tranquilidade futura, que cada um repare quanto antes os males que haja causado ao seu próximo, que perdoe a seus inimigos, a fim de que se apague antes que a morte lhe chegue toda causa fundada de animosidade posterior. Por essa forma, de um inimigo obstinado neste mundo se pode fazer um amigo no outro. Ou, pelo menos, ficar do lado justo. E Deus não admite que aquele que perdoou sofra qualquer vingança. Aí eu vou e volto. O Evangelho é uma fonte de conhecimento mesmo, é ou não é? Vocês observem que depois que vocês estudarem muito bem reconciliação com seus adversários aqui no Evangelho, e Dr. Bezerra de Menezes colocou propositalmente, tá? Como vai descer, tipo assim, a gente vai ver essas histórias agora e vai digerir muito melhor. Oi, Cal, beijo, bem-vinda. Nós vamos digerir muito, muito melhor. Não é verdade? E aí ele diz aqui, ó. Nós vamos fazer do inimigo nosso amigo mesmo nessa encarnação. Vocês acham que é possível? Você acha, Elcio, que é possível? Vamos supor, Elcio, vamos fazer uma suposição? Vamos fazer uma suposição, vamos brincar assim. Digamos que esse estudo do Dramas da Obsessão e do Leonel e os Judeus seja um chamamento para que todos nós possamos, cara a cara, prestar contas com os amigos, irmãos, que nós deixamos questões em suspenso naquele período ali. Não que eles tenham parado ali, né? Reencarnaram também eles, mas digamos que seja uma evocação coletiva desse passado, para que nós possamos prestar contas. Nós somos todos encarnados, não é verdade? Vocês que nos escutam aí no GE, nossos irmãos que estão aqui no Pautal, que também é ao vivo, estamos todos evocando um passado histórico encarnados. Esses companheiros desencarnados que se podem agregar desse momento em diante conosco, podem ou não podem virar nossos amigos? Sim ou não? Sim. Se o Evangelho diz, está dito. Não é verdade? O que é que o Evangelho está dizendo pra gente? Por essa forma, de um inimigo obstinado neste mundo, se pode fazer um amigo no outro. Ou pelo mesmo ficar do lado do justo. Olha só, ficar do lado do justo. E Deus não admite que aquele que perdoou sofra qualquer vingança. Então nós vamos ter ocasião de nos reconciliar, porque nós vamos provar a esses nossos irmãos que nós desejamos ser pessoas de bem. Que nós desejamos
lutar contra o homem velho para sermos pessoas novas. Não é lindo isso? Reconciliação com seus adversários. Olha que a ocasião está surgindo nas nossas mãos. O acaso existe? Existe não. E outra coisa, vamos supor... mas essa suposição eu vou guardar lá para o outro áudio. Vamos lá. Voltando aqui no nosso terceiro áudio, terceira parte, né? Antes que Dudu me corrija. Antecipei a Dudu. Então, vamos lá. Vou fazer uma suposição. Olha o que é que essa frase do Evangelho nos está dizendo. Suponhamos que quem tomou a rasteira, isso é uma linguagem que Isabela conhece bem, rasteira. Vocês sabem o que é rasteira, não sabem? No resto do Brasil se usa rasteira. Então, vamos supor que quem tomou a rasteira histórica fomos nós. Tá? Vocês estão conseguindo seguir o raciocínio? Vamos dizer assim que os algozes não fomos nós. Nessa questão aqui agora, hein? Atenção, não é em toda encarnação. Nessa questão aqui, quem tomou a rasteira fomos nós. Mas nós não perdoamos. Vocês lembram que a gente leu um pouquinho antes? Que é inadmissível não perdoar? Vocês lembram? Então tá bom. Então vamos supor que a gente não perdoou. E que pelo fato que a gente não perdoou, a gente sofre obsessão. Tá? Perseguição. Porque o ódio vincula. A gente tá ligada, ó. Braço dado com a turminha. Certo? Mas através desses estudos, através dessas leituras, a gente se conscientize e aquele perdão histórico vai chegar pro nosso coração. A gente vai perdoar. A gente perdoa a vida, a gente perdoa a história, a gente perdoa o passado. Tá bom? Ok. Mas o companheiro que nos estava obsediando, pela sua vez, não perdoa a gente também por nunca ter o perdoado. Parece jogo de palavras. Mas vocês estão conseguindo entender? A gente perdoou, mas eles ainda estão lá de pinimba com a gente. A Cal adora usar essa palavra, pinimba. Quem é? Cláudia? Vamos supor que eles ainda estão de pinimba. Eles vão continuar nos obsediando ou não? Essa é a pergunta. Eles vão continuar nos obsediando ou não? Eu vou fazer igual meus filhos, viu? Quiz espiritista. Eles vão continuar nos obsediando? Não. Ó, vocês misturando as coisas. Olha só, prestem atenção. Nós chegamos à conclusão que vamos perdoar. Perdoamos mesmo. Historicamente, nós perdoamos. Não, eles não vão poder atuar mais na gente. Mudou de vibe, linguagem moderna, né, Pri? Mudou de vibe. Eles perdem acesso a nós. Priscila acabou de ganhar um chocolate. Claro que não. Eles podem estar, entendam, eles podem estar conosco no sentido de convivência social e espiritual, mas já não vai influenciar. É diferente. É diferente. Olha aqui a frase do Evangelho segundo o Espiritismo. Pelo menos ficar do lado do justo, e Deus não admite que aquele que perdoou sofra qualquer vingança. Pronto. O Elcio colocou ali pra gente, ó, modificamos a sintonia. Estamos em FM, obsessão em AM. É isso mesmo, a Priscila colocou pra gente. Mas isso é para os desencarnados, mas temos também a possessão dos espíritos encarnados. Priscila, uma coisa de cada vez. Isso aí a gente tem que lidar também, né? Porque tá na lista. A gente vai ter que lidar com esse perdão, auto-perdão, perdoando, né? Gerúndio do verbo perdoar o tempo todo. É 70 vezes 7 cada erro. Não é brincadeira não, minha irmã.
É uma luta, né? Então, assim, Deus não permite. O Espírito pode ficar conosco. Então, assim, ele pode sim. Por quê? Deus vai permitir que ele fique conosco, né? Porque ele vai continuar aprendendo com a gente. Lá vai, aprendendo, lá vai. Aí o que acontece? Ele vai virar nosso amigo. Gente, vocês lembram daquela série TV, aquela série da televisão que eu adorava, chamava Baby? Os dinossauros. Vocês lembram? Família Dinossauro? Tá bom. Quem sabe da frase clássica que dizia Baby? A frase clássica. Não é a mamãe. Não, mas não era essa não, era uma outra. Ele tinha uma outra coisa que ele dizia também. Querida, cheguei. Não, você vai ter que me amar. Tinha até uma música que não tinha nada a ver com dinossauro. Quero comida. Pra Dudu, quero comida. Não tinha, você vai ter que me amar. Então você vai ter que me amar. Eu tenho como lema de vida, né? Então assim, os obsessores estão me atacando, estão acabando comigo. Menina, o negócio aqui é o seguinte, nego vai ter que me amar. E eu vou lutar para conquistar seu amor. Você vai me dar, todo mundo aqui é coroa, né, Dudu? Claro, você vai ter que me amar hoje, ou amanhã, ou daqui a 100 anos. Você vai ter que me amar. Sim, Isabela. Isabela aqui, viu, gente? Vocês estão ouvindo só o áudio, vocês não estão lendo a tela. Esses meninos estão aprontando aqui. Ó, pra Isabela, coroa. Não, Isabela. Gatinha. Né, Suzy? Suzy chegou, tá ali caladinha. Caiu, voltou, mudou de nome. Neném, novinha, um dengo. Nós somos joviais, né? Obviamente, sempre. Então, vamos lá. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente com o fito de apaziguar as discórdias no curso da nossa atual existência, mas para evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Não saireis da prisão, diz ele, enquanto não houverdes pago o último centavo, isto é, enquanto não houverdes satisfeito completamente a justiça de Deus. Eu ainda botei uma notinha aqui minha de estudo, a prisão do ódio e o rancor. Então, o ódio, o rancor, a animosidade nos prende e continua essa corrente de sucessões de você me bateu, eu bato em você, aí depois você bate em mim, aí eu bato em você, depois você bate em mim, aí e aí fica, né? O perdão, ele é libertador, ele liberta, não importa, eu sou uma grande otimista, vocês sabem, né? Nossa, eu devo ter aprontado para ter esse otimismo. Não importa o que você fez ontem. Não importa na encarnação passada se você estava botando a turminha na fogueira. O que importa é a sua mudança de atitude. A força da tua intenção hoje, 5 de dezembro de 2018, qual é? Qual é a tua força da intenção? Não importa o ontem. Porque se eu fico olhando muito para trás, eu viro estátua de sal. Eu começo com orgulho a ficar com pena de mim. Poxa, eu fui tão mal. É sempre orgulho. O vitimismo também é orgulho. É uma tentativa continuada de querer fazer pena aos outros. E se eu o centro das atenções? O centro das atenções da nossa vida tem que ser sempre Deus. Deus no meio e nós ao redor. É o altruísmo. Quando eu estou sempre me colocando no centro das atenções, eu sou egoísta, egocentrista.
Eu vou sempre, cada vez mais que eu vou aprendendo, me instruindo, mudando a minha força da intenção, eu vou me colocando sempre mais descentralizando a mim mesmo, não é verdade? Vamos lá. O Elcio diz prisão, corpo físico, também, né? Mas a sucessão dos vínculos espirituais com as pessoas também é uma prisão. Os vínculos pelo ódio, porque os vínculos nunca se destroem, eles se transformam, tá? Então, assim, o obsessor perseguidor de hoje, ele vai ser a pessoa que vai ser louco por você amanhã, vai botar no colo, vai dar um cheiro no seu cangote, vai dizer que te ama. É um vínculo construído que só se transforma, não se distancia. Quando Jesus nos convida para a família universal, significa esse ampliar continuado dessa família espiritual, no qual nós vamos ser apaixonados pelaquela pessoa chata que está incomodando nessa encarnação. É um fato. A dona Edna nos diz: enquanto não houver uma das partes com entendimento para mudar, não haverá paz. Inclusive, né, dona Edna, a senhora me remontou uma frase que é o ceder, né? A gente ceder, e o pessoal tem uma coisa assim, essas frases jargões que correm por aí, dizer, é melhor ser feliz ou ter razão? O que é que vocês escutam? O que é que vocês preferem? Oi, Suzy, bom dia. Tá bom, Suzy, você escuta depois, não tem problema nenhum. Então, dito isso, vamos ver o que o Dr. Bezerra vai nos dizer, começando o capítulo de Leonel e os judeus. Mas aí eu vou deixar para a próxima parte. Voltando para a nossa quarta parte do estudo do livro Dramas da Obsessão, hoje, 5 de dezembro de 2018, começando o capítulo Dramas da Obsessão, porque anteriormente, você que está chegando agora, nós estávamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Vocês sabem que no decorrer desse estudo, muitas vezes, vocês verão a codificação inserida nesses estudos, porque não tem como ter espiritismo sem codificação espírita. Vamos lá. Então, Dudu, eu vou explicar. Leonel e os judeus, tá? É o capítulo. Ele é dividido em duas partes por vários capítulos. Você entende? Então, é Leonel e os judeus, primeira parte, capítulo 1. Num segundo momento, o doutor Bezerra vai botar a segunda parte e vai ter de novo, capítulo 1, capítulo 2, tá? Depois eu boto a legendazinha assim, com a descrição direitinho. A Priscila colocou ali pra gente, antes que eu comece a ler. Eu li o livro Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória, entendi direitinho essa relação, super indico. Que bom, Priscila, eu gosto de livros assim. Vou anotar, tá joia? Gosto muito dos estudos de Hermínio Miranda. Ai, as minhas grandes paixões, Eustáquio, tá certo. Do seu Hermínio, por sinal, que estuda muito esses perfis reencarnatórios, inclusive de Fenelon, um espírito benfeitor, superior da codificação espírita. Capítulo 1, vamos lá, né? Acerca desse sexto sentido que toda a humanidade possui, a despeito de a maioria dos homens ignorar que o possui, uma vez que se desconhecem estes a si próprios, relatarei um fato que ficará como exemplo ou padrão para quantos análogos o leitor encontrar nos noticiários macabros da imprensa mundial, como da imprensa brasileira em particular, visto que, ao que se observa, os portes mediúnicos são ainda mais vastos no Brasil do que em outros agrupamentos terrenos, mais suscetível a seu povo. Portanto, por mais apaixonado e vibrátil
de se deixar influenciar pelo invisível. Oi, Nando, tudo bom? Bom dia, bem-vindo. Então, o sexto sentido, ok, a mediunidade. Muitos desconhecem, ignoram de as possuir, tá? E ele faz uma colocação que vamos ver situações de tragédias muitas vezes nos noticiários. E fala que isso é muito mais patente no povo brasileiro, né? Assim, opinião do espírito Dr. Bezerra de Menezes, óbvio. Mas hoje, lidando com a população daqui, lidando com muitos históricos, aqui também, né? Talvez o povo latino em si seja muito assim, vibrátil, como diz Dr. Bezerra. Mas sem dúvida, os brasileiros têm uma tendência assim mais ina para esse tipo de situação, vamos dizer assim, exacerbação mediúnica pelo inconsciente coletivo do povo mesmo, dessa abertura para o contato do maravilhoso, esse calor. Também, sabe, historicamente, quando inclusive a doutrina espírita chega no Brasil, encontra um povo que já vinha influenciado de uma certa moda, ou de um certo modo, pela cultura dos índios de se comunicar com Deus e com os espíritos, dos africanos de se comunicar com os espíritos do jeito deles, tudo bem. Mas tinha aí mistura com o catolicismo que já vinha pegando esse viés pelos santos, ou pelas comunicações do demônio, não importa, porque quando eram os espíritos eles diziam que era um demônio, mas de qualquer jeito existia, tá certo? Então assim, ignorados. Por que ignorados? E ele usa a imprensa, porque traz essas notícias de tragédias, histórias assim muito dolorosas, que nos abala profundamente, que a gente fala assim, nossa, como é que pode, né? Para o espírita, especialmente para o espírita, porque o espírita ele tem pouca desculpa de dizer eu não sabia, porque ele há de entender as questões da vida, da reencarnação, da indulgência, da justiça de Deus, das leis de Deus. Apesar que muitos ou fingem que não sabem ou não se interessaram ainda de estudar no Livro dos Espíritos, né, gente? Então, assim, as leis de Deus, muitas vezes eu falei, né, em outros estudos, que o ser humano, depois que entendeu bem as leis de Deus no Livro dos Espíritos, ele pode seguir viagem. As leis de Deus se encontram no Livro dos Espíritos, tá, gente? Para vocês aí que não sabem, que estão ainda folheando o Livro dos Espíritos, se encontra no Livro dos Espíritos, mas é a terceira parte, é o livro terceiro do Livro dos Espíritos, tá bom? Então, é o livro terceiro, tá separadinho, que Kardec fez propositalmente, leis morais, leis naturais, leis divina ou natural, que começa da pergunta 614. Então, bem compreendido a lei de Deus, os espíritas não podem ter mais desculpa que não sabiam, né? É assim, quando lá no Evangelho nos fala até o último centavo que o indivíduo se colocar de novo em harmonia com as leis de Deus, a lei de justiça de Deus. Por sinal, aquela perguntinha, quem sabe me dizer a 10ª lei? A 10ª lei das leis de Deus. Hein, Elcio? Dudu? Qual é? A 10ª lei de Deus. A 10ª lei de Deus é justiça, amor e caridade. É a 10ª lei, né? É a 10ª lei natural, a 10ª lei natural do Livro dos Espíritos. Justiça, amor e caridade. Não tem justiça sem amor e sem caridade. Não tem amor sem justiça sem caridade. Não tem caridade sem justiça sem amor. Tá colocada propositalmente juntas. Ok. Então, nós nos chocamos quando vemos essas notícias. E se nós observarmos bem, nós às vezes dizemos assim, nossa, parece que essa pessoa estava obsediada,
Que coisa esquisita. Como é que uma pessoa faz um negócio desse? Ó, pro Dudu. O Google atrasou. Ai, ai. Como é que a pessoa agiu desse jeito, disse essa coisa? Quantas vezes pessoas cometem crimes e falam, eu não lembro, eu não lembrava, né, do que ocorreu, se cancelou na mente. Eu vi um seriado interessante por pesquisa, eu gosto muito, um seriado que chamava assim, Os Sonâmbulos Assassinos. E eram todos casos que não chegaram a assassinar, tá bom? Mas eram tentativas de homicídio mesmo, dentro do sono. A pessoa dormia com o cara sonâmbulo, marido, esposa, quase sempre isso. E o cara vinha sonâmbulo e tentava matar. Teve um outro que saiu do sonâmbulo, pegou o carro, foi até a casa da sogra e tentou matar a sogra. Imagine, né? Então, a gente que estuda bem isso, sabe? A fenomenologia do sonambulismo. Enfim, agora é outra coisa. Olha como a gente consegue entender esses dramas, como podem acontecer. O Dudu colocou ali pra gente. Ontem eu estava nessa vibração forte antes dos trabalhos que coordeno nos passes. E tive que ser acolhido para um atendimento especial, porque dei passividade ao irmãozinho que não se encontrava em boa sintonia comigo encarnado. Mas após um atendimento fraterno a ele, acredito que algo fez um tiquinho melhor. Se ele veio até a nossa casa, é um bom sinal que a luz misericordiosa do Pai esteve presente com ele naquele momento. Aí Dudu, como meu sólido amigo Dudu, em um médium, disse, como foi que você escreveu ali, Dudu? Foi punk. Eu tenho uma amiga que vai adorar essa expressão, sabia? Ela diz assim, foi punk. E ela vai ouvir e vai se identificar na hora, porque ela consegue se identificar. E Dudu disse, mas tudo no final ficou bem. Essa sua pergunta final se refere ao seu caso, Dudu? Pode ser por sintonia, pode ser por necessidade, pode ser uma perseguição, quem sabe, né? Você que era o médium que estava lhe dando a passividade pode observar como foi a predisposição da comunicação, os sentimentos do médium, ou os sentimentos do espírito, enfim. Vamos lá. Será que esse dom entre a grande massa dos brasileiros, porém, é um defeito ou uma qualidade? Nossa, é um defeito ou uma qualidade? Aí Dr. Bezerra continua. Diremos tão somente, furtando-nos a uma apreciação precipitada, que apenas se trata de um dom natural e que, ao seu portador, cumpre não torná-lo causa de dissabores ou prejuízos para si e para os outros, sem avançarmos na assertiva de que seja uma felicidade ou uma desdita o fato de possuí-lo. Então, quantas pessoas dizem assim, Deus me livre de mediunidade, não quero ter mediunidade. Não, a mediunidade é sofrimento, é sofrer mediunicamente. Então, são visões, né? O Dr. Bezerra diz assim, olha, eu só quero dizer sobre isso, é que é um dom natural, ok? E que o que possui mediunidade exacerbada não, mediunidade, eu quero usar a expressão de Allan Kardec, patente, né, mais patente, não mediunidade no sentido geral, como sintomatologia, mas aquele mais patente e que saiba fazer um bom uso dela, para que não cause prejuízo nem a si nem aos outros, tá? Então, ela é neutra, um dom natural. A nós, no entanto, eu adoro a terceira pessoa, a nós, no entanto, os trabalhadores do plano espiritual, cumpre o dever de esclarecer o leigo, como o espírita, de que a dita propriedade
deverá ser cultivada sob princípios honestos e rigorosos, a fim de que não venha a se tornar motivo de desordem na boa harmonia íntima ou social de seu portador. Ora, eu vou fechar o estudo falando da questão dessa harmonia social, íntima e social do seu portador. A responsabilidade com a mediunidade, ela é enorme, tá? Para si e para os outros. Muito para os outros. Porque um médium com desequilíbrio, ele pode causar perturbação social, sim, porque o seu núcleo familiar, não é verdade? O trabalho, o grupo espírita, a sua associação de voluntariado, enfim, isso pode causar uma problemática, tá? O Elcio falou, somos todos médios, uns é maior intensidade, os outros são sensíveis, os outros com menor intensidade. Então, no sentido geral, sim, mas a terminologia médium, Allan Kardec deixou para os que tivessem com ostensividade, tivessem uma comunicabilidade mais patente, certo? Mas fazia-se todos médiuns, porque todos podem comunicar-se de uma maneira maior ou menor com seu próprio espírito protetor. Isso se encontra no Livro dos Médiuns e isso se encontra na pergunta 495 do Livro dos Espíritos, quando o São Luís nos diz, né? Todos são médiuns, é por isso que todos são médiuns, pelo contato com seus espíritos protetores, tá certo? Então, a terminologia médium colocada pelo codificador iria para aqueles que são mais ostensivos, tá certo? Mas, Dr. Bezerra, além de falar para o leigo sobre mediunidade para o espírita, ele vai ter um foco exatamente para os trabalhadores, tá? Aqueles que vão presenciar a reunião mediúnica que está ocorrendo aqui nesse livro, para o socorro dessa família, para aqueles que sofrem influência oculta, tá certo? Para aqueles que vão ler notícias de crimes ou vão observar situações vexatórias de intervenções dos espíritos na cotidianidade, enfim, tá bom? Então, óbvio, um livro espírita psicografado por um médium espírita, por um espírito espírita que investe num conteúdo que é muito abrangente, tá certo? Então, concluímos o nosso estudo de hoje, voltando na nossa próxima quarta-feira, convidando todos para uma prece final. Vamos lá? Meu Deus, Pai querido, muito obrigado pela essa ocasião, Senhor, de nos instruir a fim de fazer instrumento de paz. Tudo aquilo que aprendemos nessa manhã de hoje. Que os espíritos assistentes, socorredores e amigos possam nos estimular a trazer para a vida do cotidiano esse ensinamento. Que os espíritos que se agregam, que se agregaram e que se agregarão a essas atividades de agora em diante possam sentir-se bem-vindos. Chegou o momento da reconciliação. Agradecemos, Senhor, que ainda em vida nós podemos fazer as contas conosco mesmo. Que Jesus nos abençoe e que assim seja. Graças a Deus.